O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então a acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhais medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, continuamos a leitura da vida de Jesus como nos é contada pelo evangelista São Marcos, o qual, como já sabemos,
porque eu já expliquei várias vezes, ele vai descortinando aos leitores ou aos ouvintes da sua narrativa a revelação gradativa da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a finalidade do evangelista São Marcos é apresentar Jesus, as coisas que ele disse e o que ele fez, àqueles que estavam se preparando para o batismo. E na antiguidade cristã, sabemos, o batismo era conferido àqueles que já entendiam, portanto, que escolhiam seguir Jesus. Depois essa prática mudou, porque aquilo que é bom para a gente quer também para as nossas crianças, que depois devem, por sua vez, no tempo certo, também fazer a sua escolha no seguimento do Senhor Jesus. E nós, ao percebermos esta revelação do Cristo, ela vem sendo feita através de vários episódios, em que Jesus interage com os seus circunstantes. Vemos que até com a natureza Jesus interage e as pessoas se admiram. Puxa, quem é este que dá ordens até ao mar enfurecido e ele obedece? Vemos Jesus interagir com os espíritos impuros e as pessoas se admiram. Puxa, olha que coisa maravilhosa! Ele manda até nos espíritos maus. E assim sucessivamente. Essa descoberta de quem é Jesus vai culminar, sabemos, quando ele então, morrendo na cruz, as estruturas do céu e da terra se abalam e o soldado romano, olhem só, um pagão, vai fazer a confissão de fé explícita a partir dos seus lábios sobre quem é Jesus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estamos caminhando para a plenitude dessa revelação. Hoje estamos diante de 2 episódios que, de uma maneira belamente literária, São Marcos entrelaça, de modo que ele começa contando o episódio da filha do Jairo, depois ele mete pelo meio a senhora que sofria de hemorragias e, por fim, ele arremata retomando a narrativa da filha do Jairo. O que é que o evangelista quer nos dizer nesses 2 episódios? Salta aos nossos olhos e à nossa percepção qual é o título de Jesus aqui, quando nos são narrados os 2 episódios. O nosso Deus é o Deus da vida. Jesus ama a vida. A vida é dom de Deus. O nosso querido Dom Vicente Joaquim Zico completou recentemente 87 anos de vida. Mas quando ele comemorou 85 aqui, nesta Basílica Santuário, ele disse uma frase que eu guardo até hoje. A vida é um dom tão maravilhoso que nós nunca vamos agradecer bastante ao Pai do céu. Procurem copiar a frase do Dom Vicente Zico e depois colar na testa de vocês, que eu já fiz isso na minha. Irmão Zenaldo, a vida é um dom tão maravilhoso que nós nunca vamos, nem por toda a eternidade, dizer bastante obrigado, valeu, Pai. Jesus é o Deus da vida. Por isso ele restitui a vida à criança. A maior frustração de uma existência é morrer-se em criança, é morrer-se jovem.
ainda que quem morra jovem não envelheça nunca. E depois Jesus que restitui a saúde a esta mulher, que diz que já não tinha mais o que gastar e cada vez mais esbandalhavam a pobre da mulher. E é Jesus então quem lhe restitui a graça da saúde. É uma força que ela não sabe explicar, mas que pressentiu que saía dele, apenas ao tocar na sua roupa, na gola do seu manto, da sua túnica. Ao mesmo tempo que descortinamos Jesus que ama a vida, o Deus da vida, nós também percebemos como é que estas pessoas se aproximam de Jesus Cristo com a intenção de uma fé viva. Talvez para nós este seja o dado mais importante da catequese marciana, ou seja, de São Marcos, que acabamos de ler. O encontro com Jesus se dá através de uma fé viva. Eles vão lá apresentar a situação do coitado do chefe da sinagoga. Caiu a seus pés, pediu com insistência. Isso demonstra uma fé verdadeira. A mulher também, se eu tocar nele, nem que seja na túnica, eu vou ficar curada. Eles desejam um encontro pessoal com Jesus. Poderíamos dizer com palavras claras, Jesus se lhes aparece como alguém real. Isso também chama a atenção daquele que ouve o relato do Evangelho. Muitas vezes, a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento etéreo, amorfo. Etéreo quer dizer feito de vento, no ar. Amorfo quer dizer que não tem forma, é uma coisa assim, O nosso relacionamento com Deus é quase que um relacionamento com o vazio. Nós não estabelecemos com Ele um relacionamento pessoal, e isso é falta de fé. Imaginem que há pessoas que rezam até para a parede. Há muitos que dizem, eu rezo para a parede, me confesso com a parede. E isso é um testemunho da falta de fé. Não. Deus é um Deus pessoal. Ele é um outro ao qual nós devemos nos dirigir. Porque ninguém se dirige ao vazio, ninguém conversa com o vento. Deus quer ser para nós e quer ser tratado como alguém de verdade. Orar com fé. E é claro que para isso nós precisamos continuamente azeitar a nossa fé, fortalecê-la. A fé é um organismo vivo, digamos assim. É algo vivo, porque ela deve acompanhar a nossa existência. A nossa existência é algo móvel, é algo dinâmico, é algo intenso. Não pode ser uma fé de pacote, uma fé morta, uma fé de museu, diz o Papa Francisco. Nós temos que ter uma fé de verdade, ele diz. As fés de museus não servem. E ele, falando para os catequistas, dizia: aqui em Roma nós já temos muitos museus, não precisamos de mais. Nós temos que promover uma fé real, uma fé inserida, uma fé encarnada na vida. Porque ou a fé diz algo para a nossa vida, ou então ela não tem utilidade. Assim, meus irmãos, o Jairo tem de volta a sua filhinha. A mulher tem de volta a sua saúde. Mas porque elas interagiram com Jesus. Jesus era para eles alguém de carne e osso. Alguém de fato real.
Isso tudo convida-nos então, a nós também, a renovarmos a nossa fé em Jesus. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Nos leva a entender a necessidade de intensificar o cultivo da vida interior. Nós não somos pura carne, pura matéria. Nós possuímos também o nosso componente imortal, sobrenatural. A alma inserida em nosso corpo é imortal. Por isso, a alma também precisa comer, precisa beber, precisa se alimentar. E é a fé que alimenta, fortalece e robustece a nossa alma. E somando nossa materialidade, a nossa alma, eis-nos completos. Por isso, meus irmãos e irmãs, agradecemos a palavra de Deus, nosso encontro aqui, comemorando o dom da vida do nosso prefeito Zinaldo, para entendermos de fato o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, nosso Criador, para entendermos também a importância de nós robustecermos continuamente o nosso relacionamento com Ele. E é claro que assim fazendo, também quem ganha é o nosso relacionamento humano com as pessoas. Vamos pedir para que a Virgem de Nazaré, intercedendo por nós, possa abençoar nosso prefeito para levar adiante a sua missão, o seu trabalho, sem medo, mas confiando na intercessão da Virgem Mãe de Nazaré e também na simpatia, na aprovação de todo o povo da nossa grande cidade de Belém. Um instante de silêncio para a interiorização da palavra em nós.